Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Marise Sampaio Dias, diretora do Instituto 89. O Instituto 89 é um instituto focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Nós também estamos muito ligados à possibilidade de inovação. Temos uma brincadeira interna que é o 80 e 9. E uma das práticas que nós mais utilizamos como experiências, como práticas do próprio Instituto e de formações, são as constelações. A princípio eram mais as constelações familiares e hoje nós incluímos constelações organizacionais e de gestão. E hoje eu estou aqui para falar mais sobre a formação em constelações familiares. É mais uma parceria do Instituto 89 com o SPAB, o Instituto de Ursula Frank e Thomas Bryson, em Munique. Nós temos essa dupla certificação para os nossos alunos. Então, se você é um profissional que tem interesse em se tornar um constelador, seja da área da psicoterapia, do direito, da fisioterapia, um educador e outro tipo de profissão também, profissional liberal, esse curso pode ter interesse para você. Se você tem uma profissão e você quer enriquecê-la com a prática, que pode se tornar um diferencial, te transformar num profissional com uma visão mais ampla, uma visão sistêmica, uma visão que vê além. E eu gostaria de falar, sobretudo, com você que tem a intenção de se transformar como pessoa, porque as técnicas são importantes, mas a pessoa que maneja essa técnica é ainda mais importante. Então você precisa estar conectado com o desejo de crescimento pessoal, de autotransformação. Então, onde essa formação vai fazer a principal diferença é na sua vida, em você como pessoa. E isso, consequentemente, você vai levar para o seu trabalho. Mas nessa formação nós aprendemos como as constelações podem, em primeiro lugar, nos transformar. Eu gostaria de dar uma ideia para você do meu próprio caminho com as constelações. Eu comecei as constelações no ano de 2001, a convite de uma colega. Então nós trouxemos a primeira formação do Nordeste. Era um desafio, porque ninguém conhecia ainda as constelações. E foi um grande e bonito caminho. Nós fizemos 6 turmas juntas e depois que fechamos o ciclo desse relacionamento, agora aqui, hoje, eu estou te convidando para a 3ª turma do Instituto 89. Então, na minha experiência, são 9 turmas. E eu tenho 2.577 horas em treinamento internacional. Eu não estou falando de horas de experiência em constelação. Eu tenho milhares de horas de experiência em constelação, como facilitadora, como colega, como participante, como professora. Eu estou falando de 2.577 horas como aluna de formações internacionais. Essas horas eu estive com Ursula Frank, com Thomas Bryson, com Laszlo Matiasovski, com Stefan Hausner, com Karine Schweber, com Frank Gallimiller, Ingela Roble, Marianne Frank. E assim, foi tanto aprendizado. E aí você me pergunta, e você ainda aprende depois de 2.577 horas treinando, estudando constelações? E eu lhe digo que sim. Eu nunca vi 2 constelações iguais. Cada constelação é sempre uma surpresa para mim. E por isso eu aprendo tanto. É lógico que tem recursos da técnica que se repetem em todas as constelações. As dinâmicas sistêmicas são geralmente as mesmas. Sempre, ou quase sempre, a gente não diz sempre sistemicamente, mas quase todas as constelações e quase todas as questões precisam passar, por exemplo, por tomar a vida. Esse é um princípio básico nas constelações. Honrar aos pais, né? Tomar a vida e dizer sim à vida do jeito que ela veio, a partir da nossa mãe, a partir do nosso pai. Então, até para resolver questões ligadas à prosperidade, a trabalho, um caminho profissional, passa pela mãe. Para ter um bom relacionamento, passa por esse honrar, reconhecer e tomar a vida da mãe. As questões de equilíbrio entre dar e receber, as dinâmicas onde a criança
ela precisa compreender e ver que o amor cego lhe leva a repetir padrões e que somente um adulto que se faz culpado, saudavelmente culpado, pode abandonar os padrões que se repetem através das gerações. Então, é muito interessante que você possa concluir que a técnica da constelação não é algo tão complicado de se aprender. Então, o que é que você, Marise, continua aprendendo depois de tantas horas de treinamento? O que eu aprendo é a ver melhor. Eu aprendo a submeter o meu olhar experiente ao olhar fenomenológico. Você sabe o que é o olhar fenomenológico? É o olhar de um bebê diante da vida. E isso é um aprendizado que se faz com muita experiência. Eu aprendo a ouvir com muita sutileza. Eu aprendo com cada constelação e no contato com esses mestres que vêm, que fazem parte do nosso instituto, a como fazer essa entrevista com mais cuidado, essas perguntas precisas. Então, são as sutilezas do caminho. O que eu recomendo a todos os alunos muitíssimo, fortemente, é a educação continuada. Porque é na educação continuada que a gente aprimora essa capacidade de utilizar a técnica com maturidade, com maestria. E as pessoas às vezes dizem, eu já vi Stefan, eu já vi Laszlo, eu já vi Mariane. A gente nunca pode dizer algo assim. São sistemas vivos e pessoas incríveis, eles estão sempre aprendendo, assim como você. Eu faço uma analogia, às vezes, brincando com os colegas e digo, se você visitou o Museu do Louvre, você ficou muito impactado com tanta beleza, mas se você estudou História da Arte, depois de ter feito a sua primeira visita, se você estudou sobre esculturas e pinturas e sobre técnicas, e quando você faz uma segunda visita, me parece que você vê um pouco mais. Essa analogia serve para a educação continuada. Você já viu aquele professor, você ficou impactado pelo que você recebeu dele, pelas constelações que você viu, mas você não viu tudo. Esteja seguro disso. E quando você tem mais essa capacidade de constelações, você vai ver os detalhes e você vai ver a forma como ele olha, a forma como ele se aproxima do consultante, a forma como ele observa como ele intervém numa constelação. Esses professores são extremamente experientes, na minha opinião, eles são grandes professores do mundo e por isso eu os convido. E sempre para mim é muito, muito grande esse aprendizado. Então é isso, eu gostaria de lhe convidar para que você venha participar, seja parte do nosso time, se junte a essas pessoas interessadas não só em aprender uma técnica, mas em se transformar, em se deixar tocar por esse conteúdo, por essa grandeza, né, que é o aprendizado das constelações, e que você, se você se afina com essa proposta, se você compreende o aprendizado como essa viagem, uma viagem sem fim, uma viagem onde as coisas se tornam cada vez mais profundas, mais amplas, mais sutis. E como a gente sempre fala, né, essa capacidade de você estar presente, você estar focado, de você ver além e de você ajudar as pessoas em seus processos. Então, eu queria também te falar sobre um aspecto mais prático da nossa formação. Ela é feita em 9 módulos, são 240 horas, entre os módulos internacionais e os intermódulos, que é o que a gente aprende e faz entre os módulos. Tem um pré-módulo, preparando para o encontro com esse professor específico, e tem o pós-módulo, que é onde a gente discute a teoria. A primeira hora a gente fala de teoria, de estudos. A segunda parte nós fazemos processos e a partir do momento que a turma amadurece mais, nós começamos com processos de supervisão, onde os próprios alunos passam a constelar uns aos outros. Nós vamos começar uma turma em maio, o workshop introdutório será em março e o primeiro módulo com Frank Gallemiller será em maio.
E vocês estão todos convidados.